Oi pessoal, eu sou a Silvia. Eu vou falar com vocês hoje um pouquinho sobre o meu time, que é o time de SecTools, e como que nós criamos ferramentas para melhorar a segurança das aplicações aqui dentro da Globo, tá bom? Um pouco sobre mim, antes da gente começar. Eu me chamo Silvia, eu tenho 24 anos, eu sou formada em Ciência da Computação pela UFRJ. Em 2018 eu entrei na Globo na área de segurança como estagiária. Aí eu me apaixonei pela área, eu não consegui sair dela desde então. Eu sou atualmente analista de segurança da informação e eu atuo mais especificamente hoje em dia no time de SecTools aqui dentro, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui nessa apresentação. Mas antes da gente entrar de fato no nosso tópico, eu queria mostrar um pouquinho de como que é o cenário aqui dentro da Globo, né, com que a gente tem que lidar. A gente tem diversos produtos, né, vocês sabem, que atendem milhões de brasileiros. Nosso público-alvo é imenso. A gente tem diversos times de desenvolvimento desenvolvendo diversos produtos, né, para diversos tipos de público-alvo ao mesmo tempo. E a empresa também, ao longo dos últimos anos, né, vem cultivando cada vez mais valorizagens. Então a gente tem ali aquele ciclo curto, entrega rápida, entrega contínua, né, para entregar cada vez mais valor para os nossos clientes. Muito legal, mas aí como é que a gente vai integrar exatamente segurança nesse contexto meio caótico, né, até de certa forma? Né? Como que a gente vai melhorar a segurança das nossas aplicações que são desenvolvidas, né, voltadas para esse cenário que eu apresentei? E a gente tem duas abordagens. A gente tem o time de SecDevOps atualmente, que é um time na área de segurança de aplicações aqui dentro. E esse time, como é que ele funciona? A gente tem pessoas de segurança, só que elas ficam alocadas nos times de produto. Antes da pandemia, quando a gente ainda estava trabalhando presencialmente, né, essas pessoas ficavam fisicamente alocadas, né, na mesa lá desses times que eles acompanhavam diariamente. E com isso a gente tem alguns ganhos, né? A gente consegue inspecionar ali, né, no dia a dia, no desenvolvimento daquele produto, como que a segurança está evoluindo ali dentro. Né? A gente tem um profissional de segurança dedicado a isso ali dentro. E a gente fazia isso para produtos mais estratégicos, né, que fossem mais interessante fazer esse tipo de abordagem. E casa também um pouquinho com a questão que eu falei dos valorizagens, né, porque nos times de Scrum a gente tem essa abordagem, né, de ter times multidisciplinares, né, integrando ali para o desenvolvimento de um certo produto. Então o profissional de segurança meio que cabia bem, né, nesse cenário. Só que a gente tem diversos produtos, né, como eu já mencionei. Então como que a gente vai conseguir colocar um profissional de segurança em todos esses times? Não tem como atualmente a gente fazer isso. Então, meio que surge a necessidade também, né, da gente ter uma abordagem um pouco mais generalizada. Né? Será que não tem alguma forma da gente conseguir auxiliar, né, a desenvolver a segurança das nossas aplicações de uma forma um pouco mais generalizada, né, que consiga abranger um número maior de times? E essa é um pouco da proposta do meu time, que é o time de SecTools. E a gente trabalha, né, desenvolvendo ferramentas de segurança que auxiliem todos esses times, né, de uma forma mais geral, principalmente os times de desenvolvimento, né, de produtos. Então, entrando no tópico da apresentação de fato, né, o que é o time de SecTools? A gente vai trabalhar desenvolvendo, né, ferramentas que auxiliem a segurança das nossas aplicações internas, e aí a gente faz isso em diversas frentes, né. Diversos tópicos ali de segurança são abordados, né, são tocados ali pelo nosso time. Então a gente tem ali frentes de autenticação, de controle de acesso, compartilhamento seguro de credenciais e arquivos, desenvolvimento seguro. Não são só esses tópicos, né, com que a gente lida aqui dentro, mas eles são alguns dos principais. E meu objetivo aqui é trazer um pouquinho de quais são essas ferramentas que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, mais ou menos organizando ali por tópico, né? Eu não vou passar por todos aqui exatamente, mas eu vou passar por alguns e vou mostrar algumas das ferramentas que a gente foi desenvolvendo para melhorar, né, esse ecossistema da segurança das nossas aplicações internas. Beleza? Então, passando aqui pela frente de desenvolvimento seguro, quais são os desafios exatamente, né, nessa área? A gente tem, como eu já falei, centenas de projetos de desenvolvimento ao mesmo tempo, e cada time tem a liberdade de escolher a sua stack de desenvolvimento. A gente não tem, por exemplo, uma linguagem que é padrão adotada pela empresa, que todos os times têm que seguir e têm que se adaptar a ela. Isso não existe. Todo time tem a liberdade para escolher o melhor, né, para o seu próprio produto que está desenvolvendo. Então, a gente tem um pouco desse cenário desafiador, né? E a gente sabe, né, que algumas falhas de segurança
podem ser identificadas de forma automatizada. Então, nem sempre precisa de um profissional de segurança, uma pessoa qualificada, para estar ali diariamente olhando o código, né, que está sendo produzido, vendo, olha, tem uma vulnerabilidadezinha aqui, não tem, né? A gente não precisa... Tem algumas falhas que são mais simples, não precisa desse tipo de abordagem. Então, só para mostrar, né, como é que seria nesse exemplo aqui, né, a gente tem ali um time desenvolvendo um código em Golang, né, que é o bichinho azul ali da esquerda, e esse time tem um determinado pipeline ali, com alguns estágios, né, que eles definiram, que eles precisam seguir antes de fazer o deploy deles, né, é o pipeline de Continuous Integration. E o time de segurança chega para esse time e fala, poxa, por que você não usa o GoSec, que é uma biblioteca open source, para fazer scan de vulnerabilidades em código de forma automatizada? E pode ser integrada ao CI/CD. Então o time vai lá e, poxa, muito bacana, time de segurança, vou botar aqui o GoSec no meu pipeline. Né, o time de segurança aí está carinhosamente representado pelo Panda, que é o ícone aqui do time. E aí, outro exemplo, né, tem outro time de desenvolvimento, está fazendo ali um produto em Ruby. E eles também ali tem o pipeline dele, com alguns estágios, muito bacana. Só que o time de segurança vira e fala, poxa, bota também aí uma ferramenta de análise de vulnerabilidades automatizada, né? Só que para Ruby, bota o Brakeman. Aí o time, não, beleza, vou botar, e botou ali no pipeline. Muito legal. Só que nem tudo são flores, a gente tem ali diversos times, né, com diversas linguagens. Como que a gente vai fazer isso de uma forma fácil, né, de uma forma viável, ficar recomendando bibliotecas específicas para cada cenário ali que o time está lidando, né? E aqui eu nem contemplei o caso em que o time pode ter mais de uma linguagem no mesmo código também, né? Então o time de segurança vai ter que recomendar mais de uma ferramenta. Como é que fica exatamente esse esquema, né? E foi pensando nisso que a gente desenvolveu o Husky-CI. O Husky-CI ele vai fazer justamente esse papel de orquestrar ferramentas open source para scan de vulnerabilidades em código. Ele vai utilizar o Docker internamente para que ele consiga identificar quais são as linguagens que estão rodando naquele código e ele vai rodar os scans de segurança com as ferramentas apropriadas. Então, por exemplo, se ele identificou lá no código que tem uma parte do código em Go, outra parte do código é em Python, ele vai abrir dois containers Docker. Num deles ele vai rodar o GoSec, né, que é aquele que eu apresentei para scan de vulnerabilidade de Go, e no outro ele pode rodar, por exemplo, o Bandit, que é uma ferramenta que tem a mesma finalidade, só que para código Python. Então ele vai, de certa forma, orquestrar isso, né? Ele vai fazer esses scans de acordo, né, com o que ele vai identificar no código, quais são as linguagens que são utilizadas. E a proposta dele é a mesma, a das outras bibliotecas que eu passei, então ele fica integrado ao CI/CD do projeto também, né, lá no pipeline. A gente está usando o pipeline do GitLab, né, que é o nosso repositório interno, então aqueles prints que eu mostrei era do GitLab. Ele é fácil de configurar, é só uns tags, né, que você vai botar no seu arquivo de CI, e o output dele é claro, tem um exemplo ali embaixo. A gente tem algumas informações, né, sobre a vulnerabilidade que ele encontrou ali, a severidade, né, o quão crítica aquela vulnerabilidade é de fato. Será que o time tem que dar mais prioridade para resolver aquilo? Ou será que o time pode dar prioridade para outras tarefas que ele já estava desenvolvendo, deixar para depois? Entendeu? E também dá ali um detalhe, né, de onde aquela vulnerabilidade foi encontrada. Então fica até fácil também para indicar para o desenvolvedor onde que aquilo está, né, como que aquilo pode ser resolvido. Esse processo é mais fácil, né? Facilita para o desenvolvedor resolver aquele problema que ele encontrou. Ele também é expansível, justamente porque é fácil de plugar novas ferramentas no Husky, né? Se, por exemplo, a Globo adotar uma nova linguagem, a gente consegue plugar no Husky uma ferramenta, né, que seja de scan de vulnerabilidade associada àquela linguagem. E para o desenvolvedor, né, para os times, isso fica transparente. Para eles vão usar o Husky e pronto, né? Não precisam se preocupar com bibliotecas específicas, né, que a gente tenha que recomendar para eles. E o Husky é open source, então tem aqui no cantinho, né, o QR Code para o repositório deles. Tem ali o linkzinho também, se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo. E aí, com o Husky fica muito mais fácil, né? Naquele cenário caótico ali que eu mostrei, o time de segurança vai simplesmente recomendar que o time use o Husky-CI. E aí o Husky-CI fica ali bonitinho no pipeline do time. Beleza? Sobre scan de vulnerabilidades, é isso. Foi essa a proposta que a gente fez.
Mas não é só isso, né? As ferramentas automatizadas, elas são legais, só que elas não conseguem detectar tudo, né? Elas conseguem detectar coisas mais simples, coisas que realmente, às vezes até a gente deixa passar, né? Coisas que são pequenas. Só que seria legal realmente cultivar, né, uma cultura de segurança nos times de desenvolvimento, né? Seria legal que os próprios desenvolvedores tivessem essa preocupação, né, enquanto eles estão desenvolvendo as suas aplicações. Que eles não deixassem tudo nas costas do Husky, né? Até porque o Husky não vai encontrar tudo. Então, seria legal a gente cultivar isso, né? Essa questão do seguro por padrão, né? Secure by Design. E foi pensando nisso que o time de segurança também desenvolveu o SecDev Labs. O SecDev Labs é um curso de segurança voltado aos desenvolvedores. Ele apresenta diversas aplicações propositalmente vulneráveis e a ideia é que os desenvolvedores consigam corrigir, né, essas vulnerabilidades através de pull requests ao repositório no GitHub. Porque o SecDev Labs também é open source, está ali a referência dele, né, no cantinho. E a ideia é que os desenvolvedores vão lá no seu próprio tempo, pode ser integrado, né, às sprints deles, eles não precisam parar o que eles estão fazendo totalmente para fazer o curso, eles podem integrar isso às sprints deles de alguma forma, e aí eles vão ali resolvendo algumas aplicações, algumas modalidades ali do curso de forma meio assíncrona, né, à sprint deles. E a ideia é que nesse curso o foco fica totalmente voltado na mitigação das vulnerabilidades. Então a gente consegue chegar muito mais perto do cenário que esses desenvolvedores podem encontrar no dia a dia deles, né? Eles podem estar lá desenvolvendo algumas aplicações, a gente tenta até simular alguns cenários reais, né? Aplicações, por exemplo, de postagem de comentários, aplicações que têm algum sistema simples de login. São situações muitas vezes que esses desenvolvedores possam encontrar, né, no dia a dia deles, desenvolvendo os produtos deles. Então, a gente tenta assim chegar mais próximo, né, do que eles podem estar vivenciando e, de certa forma, eles vão estar lá codando o produto deles e, quem sabe, eles vão lembrar, isso aqui eu vi no curso, como é que resolvia. E aí ele vai lá e vai aplicar aquele conhecimento que ele adquiriu no curso no dia a dia dele, desenvolvendo o produto. Aí aqui só para mostrar, né, são prints lá do repositório. A gente tem aqui toda essa listagem aqui de aplicações. Essa lista ela é baseada no WASP Top 10. A WASP é uma organização que faz diversos trabalhos relacionados à segurança, e um deles é o Top 10, que apresenta os 10 principais riscos a aplicações. E ali no caso é de aplicações web, e ali na direita é de aplicações mobile, né? Quando o curso foi criado, a gente só botou as aplicações web, mas ao longo dos anos a gente foi aceitando contribuições, as pessoas foram evoluindo o curso, e agora tem muito mais aplicações do que no início, e também teve algumas aplicações mobile, né, que o pessoal inseriu também ali no curso. E como vocês podem ver, tem diversos tópicos, né, tem diversos assuntos abordados, e tem também diversas linguagens, né, porque seguindo aquilo que eu falei, né, que os cursos têm diversas linguagens, eles são livres para adotar o que eles quiserem, a gente precisava também, de alguma forma, chegar, né, nesse público tão diverso, né. Então, a gente também teve esse cuidado, né, de desenvolver em algumas linguagens diferentes, para que a gente também consiga chegar a todos esses times, né, de certa forma. Então, se o time só coda em Golang, ele vai, sei lá, pegar as aplicações ali que são em Golang, né, que faz mais sentido para ele naquele momento. Beleza? Essa é a ideia do curso. E aí eu queria passar, né, por outro tópico agora, que é o tópico de autenticação aqui dentro. E aí, quais são os desafios exatamente, né, dessa modalidade? A gente tem diversas aplicações corporativas e elas são mantidas e desenvolvidas para fins diversos. Não tem como nós, time de segurança, mapearmos quais são todas essas aplicações e como que, para que exatamente elas estão servindo ali, né? Que tipo de objetivo elas estão cumprindo. E aí fica esse desafio, né? Como que a gente vai garantir uma autenticação segura para todas essas aplicações corporativas, né? De usuários, são aplicações utilizadas por usuários internos, né? Como que a gente vai garantir a autenticação segura dos nossos usuários corporativos em todas essas aplicações. E aí, o que a gente faz nessa abordagem, né? A gente possui, né? O time de segurança possui todo o controle sobre como a autenticação vai ser feita nessas aplicações. Então, a gente vai dizer, por exemplo, como que os dados sensíveis, senhas, são armazenados nos nossos bancos, como que vai ser a criptografia desses dados, como que senhas, por exemplo, vão ser hasteadas, como que a gente consegue assegurar
né, o uso do duplo fator de autenticação. Então isso não fica mais a cargo da aplicação decidir se ela vai fazer, se não vai fazer. A gente assegura que vai ser utilizado o duplo fator, não vai ficar só no usuário e senha, né? E a gente também consegue ditar qual protocolo que vai ser utilizado por aquela aplicação. A gente atualmente tem usado o Single Sign-On e a gente tem utilizado os protocolos SAML e Open Connect, né, para a autenticação dos nossos usuários. E a ideia é que, de certa forma, a gente vai fazer esse provisionamento, né, da identidade dos nossos usuários corporativos. Então eu trouxe um esqueminha aqui para mostrar mais ou menos como é que é esse cenário. A gente tem ali na esquerda diversos tipos, né, de pessoas, a gente tem pessoas, tem desenvolvedores, tem aplicações. Toda essa galera está consultando ali o nosso provedor de identidade, que, como eu falei, ele fala SAML e Open Connect, então essa comunicação se dá através desses protocolos. E aí o nosso provedor de identidade, ali na direita, né, ele vai falar com a nossa API de autenticação, que é basicamente um middleware, né, entre o banco e o nosso provedor de identidade, né, para que esse acesso não seja feito diretamente com o banco. E a nossa API de autenticação também vai fazer a comunicação com a nossa API de duplo fator ali embaixo, né, que vai ser responsável por validar o token, gerar novos tokens, enfim, todas essas operações que tem a ver com o token de duplo fator. E aí, como dá pra ver, né, tem uma setinha ali em cima do provedor de identidade com dois usuários admin, né, que estão com a coroinha. E por que isso se dá exatamente, né? O nosso provedor de identidade, para fazer essa integração, né, do login com as aplicações corporativas, ele precisa que os clientes, né, dessas aplicações sejam cadastrados dentro do nosso provedor previamente, antes de soltar, né, o login para ser feito. E ele precisa disso porque assim ele consegue validar se aquela aplicação é uma aplicação confiável, né, na qual ele pode confiar, ou não. Então, é uma certa forma de autenticar as aplicações, né, pelo nosso provedor de identidade. Só que esse cadastro prévio, inicialmente, né, estava sendo feito por nós mesmos, pelo time de segurança. Então, tem alguns problemas, né, nessa abordagem. Justamente por causa desse requisito, né, de que os clientes das aplicações precisavam estar registrados no nosso provedor de identidade previamente, né, antes de fato partir para o login. Isso acabava gerando trabalho operacional para o nosso time, que não é exatamente o nosso foco aqui dentro, né, no time de SecTools. E, além disso, também gerava falta de agilidade no processo, né. Também não está casando com aqueles valores ágeis que eu apresentei lá no início, né. A gente tem uma barreira, né, manual ali, em que alguns usuários do time de segurança precisam ir lá, acessar o sistema, fazer esse cadastro, né. Então não está casando muito bem com aqueles valores que eu apresentei no início, né, com aquele cenário. Então o que a gente fez? A gente automatizou, né, isso aí. A gente fez uma interface em que os próprios desenvolvedores possam, né, fazer esse cadastro desses clientes das aplicações que eles querem integrar no nosso provedor de identidade para fazer a autenticação dos usuários corporativos. Então, a gente tem essa interface ali e eles mesmos vão fazer esse procedimento, né, uma interface self-service. A gente tem alguns bloqueios, né, por exemplo, em ambiente de produção, a gente não deixa cadastrar certos endereços. Então, a gente tem algum controle, né, ainda em cima disso. A gente continua detendo, né, todo o controle sobre o processo de autenticação, todo ele ainda é editado por nós, mas ao mesmo tempo a gente não trava o time com o trabalho operacional. Então a gente conseguiu montar esse cenário, né, e ficou bem legal, ficou bem bacana. O pessoal consegue fazer, né, a integração das aplicações por conta própria, né. Então ficou bem mais ágil esse processo. Agora falar de outra frente, a nossa última frente, que é a parte de compartilhamento seguro de credenciais e de arquivos, né. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios dessa frente. A gente tem, por exemplo, né, integrantes de um mesmo time que precisam acessar credenciais comuns entre eles, né. Faz sentido que o mesmo time que cuida de um certo produto tenha acesso às mesmas credenciais de banco que aquele produto acessa, credenciais de outras aplicações que aquele produto acessa. Então faz sentido isso ser comum para o time todo, né? E como que a gente permitiria isso, né? O pessoal vai ficar trocando senha por chat? Não é uma coisa muito legal, né? E a gente sabe também que ferramentas de mercado para essas finalidades, né, de armazenamento e compartilhamento de senha, de arquivos, são caras e, pior ainda, a gente não sabe exatamente como que os dados são tratados nelas, né? A gente não sabe se elas estão em nuvem, se elas não estão, como que é a criptografia dentro delas, a gente não tem controle sobre isso, né?
Então, a nossa abordagem foi desenvolver essas ferramentas aqui em casa mesmo. E aí, mais uma vez, né, que nem na autenticação, como eu falei, a gente detém de todo o controle de como que esse fluxo é feito. Então aqui a gente tem ali, de novo, toda aquela galera, né, usuários, desenvolvedores, aplicações, acessando a nossa API de credenciais, criada aqui em casa, e essa API de credenciais vai falar com o nosso banco criptografado, onde tem essas credenciais. Beleza? E a gente, nessa abordagem, a gente tem diversas vantagens, né? A gente permite que aquela questão que eu levantei, né, de compartilhar credenciais entre times, esse compartilhamento fica muito mais simples, fica muito mais seguro, justamente porque essa API de credenciais ela está integrada à nossa base de usuários. Então a gente consegue delimitar acesso a certas credenciais por usuários ou por times, né, que esses usuários fazem parte. A gente também consegue permitir a geração automática de credenciais na inicialização de servidores. Então, servidores nascem, né, não mais com senhas padrão. Eles conseguem gerar automaticamente credenciais seguras na inicialização deles. Beleza? E tem a questão também de que se alguma aplicação precisa pegar uma credencial em tempo de execução, ela pode se comunicar com essa nossa API de credenciais para atingir esse fim, né? Então a gente consegue permitir isso também. E da parte de compartilhamento de arquivos, a gente fez uma abordagem similar. A gente também desenvolveu a nossa própria ferramenta aqui dentro de casa para assegurar, né, a segurança do processo. E como que se dá exatamente a utilização, né, dessa API de criptografia? A gente tem ali um grupo de pessoas roxinha, e esse grupo de pessoas roxinhas quer entregar um arquivo, né, para o grupo de pessoas verdinhas ali na direita. Então o grupo ali está mandando um arquivo, né, em texto puro para a nossa API de criptografia de arquivos. Essa API vai usar os mecanismos definidos pelo nosso time para fazer essa criptografia desse arquivo, e aí vai entregar esse arquivo criptografado para o grupo de pessoas roxinhas. O grupo de pessoas roxinhas vai então fazer o envio para o grupo de pessoas verdinhas. Aí, como que esse envio vai ser feito não importa mais, o arquivo já está protegido, já está criptografado. Eu botei ali uma cartinha de e-mail, mas poderia ter sido de outra forma. O grupo de pessoas verdinha vai então pegar esse arquivo criptografado que eles receberam e jogar, né, para a API de criptografia de arquivos, a mesma API, e ela vai ser capaz de fazer também o caminho inverso, né? Ela vai receber o arquivo criptografado e ela vai fazer ali internamente o que ela precisa fazer para fazer o caminho inverso e retornar o arquivo em texto puro pro grupo de pessoas roxinha, não, verdinha. Então, quais são as vantagens, né, dessa abordagem? A gente consegue ditar, né, que o acesso ao arquivo fica restrito a algumas pessoas. Essa API de criptografia, ela também é integrada à nossa base de usuários, que nem a API de credenciais. Então a gente consegue garantir que, por exemplo, a criptografia vai ser feita para aquele grupo de pessoas que eu estou especificando, né? Se outro tipo de pessoa, se por exemplo aqui, tivesse alguém que pegou, né, o arquivo criptografado, que não está ali nesse grupo de pessoas verdinhas que eu defini, sei lá, uma pessoa laranjinha, ela não consegue descriptografar esse arquivo porque ele foi criptografado especificamente para aquele grupo, né, já que essa API está integrada à nossa base de usuários. Então isso é bem legal também. E tem essa questão, né, de que independe da suíte de produtividade utilizada, né, teve uma época que parte da Globo usava Google, outra parte usava Microsoft Office. Então como que uma pessoa que está trabalhando na parte que usa Office vai mandar um arquivo para uma pessoa que está utilizando, da parte da Globo que está utilizando o Google, né? Fica meio confuso esse processo. Então, assim a gente garante que o pessoal está usando uma ferramenta nossa, né, da Globo, de casa, e independe, né, do que está sendo usado, se é Office, se é Google, se é outra coisa, né, porque é uma ferramenta desenvolvida por nós, né, ditada ali pelo time de segurança. E dessa forma a gente também evita, né, o compartilhamento de arquivos sensíveis por fora da empresa, né? Justamente porque essa aplicação está ali restrita à nossa rede interna, né? Está sendo utilizada apenas por usuários corporativos, e aí o compartilhamento está sendo feito também por um contexto ali corporativo, né? Não tem como ser enviado por fora da empresa, né? Beleza? Era mais ou menos isso que eu queria apresentar aqui para vocês. Eu botei aqui diversas outras referências. Tem referências específicas, né, dos projetos que eu apresentei aqui. Então tem ali documentação do Husky, tem apresentações específicas do Husky que foram feitas, tem apresentações riquíssimas ali do SecDev Labs, tem aquela ali do GTS 33, tutorial SecDev Labs, é um exemplo de
de um evento de 2 dias que teve só sobre o SecDev Labs. A gente passa por cada tópico do SecDev Labs, apresentando a importância, né, o que cada tópico ali representa do ponto de vista de segurança, né, e como mitigar as vulnerabilidades. Então foi bem legal. A gente tem algumas apresentações ali também da parte de compartilhamento de credenciais, né? Então tem ali o Gcrypt, tem o gerenciamento de senhas, tem alguns esses projetos, né, que eu fui apresentando aqui de forma mais generalizada, tem ali aplicações realmente focadas neles, se vocês quiserem saber mais sobre eles especificamente. Sobre a autenticação, tem ali uma parte também falando sobre a nossa implementação de two-factor. E sobre automatizações do time de forma mais geral, né? A gente tem uma aplicação ali, uma apresentação ali, que é também tipo um overview, né, de tudo que a gente tem feito, mas é um pouco mais geral também. A gente é uma apresentação mais longa, então a gente consegue passar em mais detalhes como que essas automatizações foram feitas. É bem legal também. E, por último, mas não menos importante, frisar que nós temos vagas abertas. Seria muito legal ver mais meninas na área de segurança. Assim, vale a pena comentar também que nós somos time de segurança, mas o nosso dia a dia aqui em SecTools é basicamente desenvolvimento, né? Como mostrei, a gente desenvolve várias ferramentas, a gente automatiza várias coisas. Então seria muito legal ver mais desenvolvedoras, né, interessadas em segurança. Se você tem interesse, né, se você é desenvolvedor e tem interesse em aprender mais em segurança, se inscreve aqui na nossa vaga, eu botei o QR Code, então dá uma olhada lá, vê se você se interessa. E estamos esperando por você, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigada, até mais.